Boa tarde a todos. Todos sejam bem-vindos. E eu espero que Jesus me ampare e que consiga passar para vocês um pouco das reflexões aí que eu fui levado a fazer perante o tema, né? O convite de fazer uma exposição. A gente se sente pequeno, sinceramente, porque somos tão aprendizes incipientes do Evangelho, me considero um candidato a aprendiz do Evangelho, então falar de Jesus, de todo o ensinamento de Jesus sempre é um desafio enorme para a gente. Mas estamos aqui, não podemos fugir do desafio, né? De algum jeito a gente quer participar desse banquete luminoso. Então esse assunto surgiu, acho que a provocação foi interessante, de uma leitura das férias, que foi do livro Nosso Lar. A gente pega uns livrinhos para levar para as férias, fica lendo, e o Nosso Lar, assim, sem querer, acabou tomando a liderança das leituras. Então, eu já tinha lido, resolvemos fazer uma reflexão maior, um estudo maior do livro, e foi muito interessante, porque está um evangelho nesse livro. Um convite para vocês também. Eu anotei, para começo, que as religiões do planeta, está nesse livro, um instrutor espiritual diz assim, que as religiões do planeta, todas as religiões do planeta, convocam as criaturas para o banquete celestial. Incontável o número de chamados, somos todos nós, né? Mas a massa humana prefere atender a outro gênero de convites. Desvia-se do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. O Senhor não esquece homem algum, todavia raríssimos homens o recordam. Provocando a gente nesse parágrafo. Então eu examinava o que é o Evangelho para nós. O que é a religião. Fazer uma reflexão. O que é Jesus? Todo mundo conhece Jesus. Todo mundo ouviu falar de Jesus. Mas existem vários níveis de relacionamento consciente com o Evangelho de Jesus, com Jesus. Vários níveis. Às vezes eu ouvi falar de Jesus, mas entra como um assunto cultural. Qual é a minha religião? Minha religião é a religião que meus pais tinham, ou que meus pais têm, que a minha família tem, e eu venho seguindo os rituais externos que a religião oferece. Quando faço isso? Quando eu acompanho a religião que eu tenho, quando eu participo dos cultos, seja lá a religião que for. Posso ir numa missa, posso ir num culto protestante, posso vir no centro espírita, aqui na casa espírita. Mas esse é o meu contato com tudo isso. E que esse tal de Jesus é o Salvador. E que Ele nos redimiu, nos salvou e tudo mais que a gente ouve falar. Avançando um pouquinho mais, vamos dizer que eu comece a participar da religião, nívelzinho, eu participo da religião, eu participo dos cultos, eu vou até o templo, eventualmente até faço alguma oração em casa, ainda não abro o Evangelho. Qual é que é esse Evangelho? Tem o Novo Testamento, tem a Bíblia, tem o Novo Testamento, que é uma parte da Bíblia. Nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um concorrente do Novo Testamento nem da Bíblia. É um esclarecimento para os irmãos maiores nossos, explicando o que Jesus falou. Nós temos aqui dentro da doutrina espírita, bem mastigadinho, bem explicadinho. É mais um aprofundamento que eu tenho. Ainda eu estou no culto exterior. Eu estou vivendo, não da fé, estou vivendo pela fé, se eu entendi bem. Mais ou menos dessa forma. Vamos dar mais uma aprofundadinha, né? Começa já a entrar no clima da religiosidade. Religião, eu tenho amigos em todas as religiões, amigos excelentes, as religiões são excelentes. O problema é a gente, né? E então você começa a ter um diálogo com a divindade, um diálogo com o Pai, mental. Uma conversa tua, no teu íntimo, uma oração que parte do teu próprio coração,
Uma conversa, um bate-papo. Quando quiseres orar, vai no teu quarto em secreto, conversa com o Pai. Né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei. Então, começamos a ter essa intimidade. Surge uma situação na vida, você faz uma prece, você conversa, fala com o Pai, ou busca o templo nessas alturas, porque está tendo necessidade. Já tem uma intimidade maior. E depois, num aprofundamento maior ainda, chegaria... O Evangelho não é ficção, ele é real. O Evangelho é manual da felicidade, é manual da nossa vida para chegar ao Pai. Começa a haver uma consciência maior disso, e você começa a ser um aprendiz maior do Evangelho, e aquilo que lê no Evangelho bate na tua consciência. E acaba repercutindo, reverberando dentro do teu dia a dia, das coisas mais simples do teu dia a dia. Lá dentro da tua casa, no teu trabalho, na rua, na tua intimidade, numa conversa, numa coisa que você disse para alguém. Mas eu acho que não foi. Ontem mesmo eu disse um negócio que não gostei, sabe? Mas daí já tinha sido dito, e ficou aquele negócio mas olha o que eu falei. Né? Porque... tudo tem que ter uma finalidade para a vida superior. É isso que o Evangelho vem ensinar. É jogar a nossa mente para uma finalidade superior da vida. Não para as coisas, às vezes, mesquinhas que a gente faz no dia a dia, ou que são ilusórias. Então, surgiu essa ideia, que para poder aprender o Evangelho, aplicar o que Jesus disse para a nossa própria felicidade... não é ficção, exige serviço e exige cooperação. Não tem forma de nós tocar a vida sem cooperar um com o outro. Acho que o Evangelho vem ensinar isso, das infinitas possibilidades que ele vem ensinar que nós somos irmãos, que nós precisamos cooperar uns com os outros. E Jesus deu exemplos. Primeiro ele formou o colégio apostólico, né? Foi buscar os discípulos no meio do povo. O Senhor, olha que ele é o Senhor, é o governador, é o enviado do Pai para ser o nosso mestre, guia, aquele que vai conduzir todos nós como rebanhos até o aprisco, até a felicidade real, até o Pai. É o Senhor, né? Ele mostrou, ensinou. Tinha os discípulos que ajudaram. E o Evangelho começa numa festa, como diz o Haroldo, né? Começa nas bodas de Canaã, porque fica aquela impressão que a vida de Jesus foi aquele negócio, que fica só a questão da crucificação, né? Marcado na nossa mente, pelo menos na minha, quem sabe você já. E depois a gente vai vendo que tudo é uma festa no Evangelho. Começou num casamento, lá teve a história do vinho lá, né? E terminou na Santa Ceia. Não terminou, né? Mas que foi aquele epílogo ali, antes da crucificação. E no meio do Evangelho todo, dos 30 aos 33 anos de Jesus, olha o que tem, que maravilhas, é uma festa, curas, quanta coisa linda Jesus falou, ensinou, cego que voltou a enxergar, coxo que voltou a caminhar, quantos milagres, né, tantos acontecimentos lindos que a gente observou, foi uma festa o Evangelho, né, tudo isso. E o que Jesus fez até os 30 anos? Jesus morou, teve um pai, teve uma mãe, olha o Senhor, morou numa casa. O que ele fez lá? Ele serviu, ele cooperou, ele almoçava, ele jantava, ele tomava café, lá na cultura deles, ajudava na carpintaria. Jesus procurou viver a vida que a gente vive, e ele mostrar como é que seria o ideal de tudo isso, até ele sair para fazer o messianato dele, e deixar tudo isso, que ele não escreveu nada para nós. Então, ajuda-te, e o céu te ajudará, procura e achareis, batei na porta, ela vai abrir. Tantos exemplos lindos, a parábola do filho pródigo, né? Se você se perder, se você pediu a herança, saiu, gastou tudo que tinha, se perdeu, se você quiser voltar, você volta, que o pai está de braços abertos esperando, é cheio de esperança. O pai não vai te condenar, ele vai te dar uma oportunidade. A parábola do bom samaritano, né? A pessoa encontra um caído, ele deixa de fazer aquilo que ele estava fazendo,
esquece um pouco dele e cuida do outro. Está cheio de exemplos de cooperação, né? E de serviço. E cuida do outro. Então é isso que nós precisamos fazer. Não é só ficar numa posição. E o serviço não é um serviço de adoração só. Faz parte da adoração. Mas é um serviço de serviço. De fato. E então eu fui para contar uma historinha. E outra para complementar. E nós todos temos talentos, né? Olha a história dos talentos. Um tem 1, outro tem 3, outro tem 5. Ele não disse que um tem 0. Todos têm talentos, todos têm capacidade de entrar nesse serviço, nesse convite, nessa boa nova, nessa ideia nova. E eu lendo o livro Nosso Lar, chega lá num trecho que uma senhora, estamos falando do mundo desencarnado, mas a gente pode reunir para todos nós, né? Que ela foi visitar um instrutor espiritual lá e ia se queixar que estava muito angustiada, sentia muita saudade de casa, porque ela tinha desencarnado e a família ficou. E ela estava muito preocupada com os filhos. Né? A mãe desencarnou e os filhos ficaram, e aquela família começou a tomar um rumo muito difícil. Isso é uma preocupação que poderá ser a nossa no futuro. Quando a gente desencarnar, a gente começa a ver o que ficou e começa a se preocupar, né? Então, esse instrutor diz para ela assim: o pai criou o serviço e a cooperação como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio. Ele criou o serviço e a cooperação, porque se a gente trair isso aí, nós vamos causar um prejuízo para nós mesmos. E ela se queixava de tudo isso, né? Daí o instrutor perguntou para ela, fazia 6 anos que ela estava lá. 6 anos. E ele perguntou quantas horas de serviço, chama lá bônus hora, mas quantas horas de serviço você tem em 6 anos? 304, ela disse. Eu fiz uma conta aqui. Um ano tem 8.760 horas. Em 6 anos, 6 vezes 8, 48, 50 mil horas, ela tinha prestado 304 horas de serviço. Daí começou a apertar a moleira minha, né? O que eu tenho de serviço? O que eu faço durante o dia que não é só para mim? O que eu fiz? Eu fico pensando hoje, meu Deus, o que eu fiz que não foi só para mim? Eu pensei nos outros, eu só pensei em mim. O dia inteiro, né? Tem 24 horas, né? Ela tinha 304 horas de serviço. E ele, em 6 anos você só conseguiu ter 304 horas de serviço para o próximo. Esquecendo de ti, porque a virtude, a essência é a caridade, né? E é o desinteresse pessoal. A essência da virtude é o desinteresse total, né? Então, o instrutor disse para ela o seguinte: lembra um serviço lá que eu te dei? Te dei uma atividade, vai nessa atividade. Ela disse assim: mas aquilo lá era intolerável, né? Uma luta incessante contra entidades malfazejas. Era natural que eu não ia me adaptar. Ele disse assim: mas você não se adaptou, eu te dei outro lugar para você trabalhar, outro serviço. E ela, pior ainda, aqueles apartamentos repletos de pessoas imundas, de palavrões, indecência, uma miséria lá, não se adaptou também, segundo serviço. Daí ele colocou lá num setor de enfermagem, para ajudar, para prestar serviço. Tinha só hora de repouso, mas tinha aquela hora de serviço. Mas quem tolera, senão os santos, um lugar desse, ela disse, inquiriu o pedinte rebelde, né? Eu fiz o possível, entretanto, aquela multidão de almas desviadas assombra qualquer um. Vê se não é, muitas vezes, a nossa vida, né? A nossa família é difícil, a dificuldade que a gente tem nos relacionamentos, né? No trabalho, aquela pessoa que a gente não simpatiza, e a gente se queixa, a gente reclama e faz uma confusão grande. Daí esse instrutor diz assim, e lindo, isso aqui é maravilhoso, que ele diz que, assim com muito carinho falou, o trabalho e a humildade são as 2 margens do caminho do auxílio. Vocês imaginam uma estrada, numa margem está o trabalho, na outra está a humildade. Para ajudarmos alguém, nós precisamos dos irmãos que se façam cooperadores.
precisamos de amigos, precisamos de protetores, precisamos de servos nossos. Para mim chegar até aqui hoje, eu precisei do meu pai, da minha mãe, da cooperação deles. Quantas pessoas cooperaram para o Antônio estar em pé aqui falando para vocês hoje? Meu Deus, é de chorar, é emocionante. Quantas pessoas cooperaram para nós chegar aqui hoje? Vamos pensar. Quanta gente a gente tem para agradecer. Quantas pessoas cooperaram para fazer isso aqui, para fazer esse microfone. É a obra de Deus na cadeia de cooperação humana, né? E ele diz assim que é indispensável, achei lindo isso aqui, estabelecer correntes de simpatia. Correntes de simpatia. E não é assim, dando presentinho, sendo um verniz, mas é de fato no trabalho e na humildade que você faz corrente de simpatia. Veja o exemplo que ele deu. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. Entendeu? É no trabalho. Então, aquele camponês que cultiva, vai ter quem agradeça a ele porque está comendo o que ele produziu. E assim vai todas as nossas atividades. Né? Esse serviço não pode ser lastreado em cima do vento. Ele é em cima do trabalho mesmo, do trabalho executado. É isso que gera gratidão. É isso que gera simpatia. Não é o amigo só das horas boas. É o amigo de todas as horas. Das horas difíceis. Jesus deu exemplo com o Cirineu, né? Ele carregando a cruz, e o Cirineu ajudou um pouquinho ele a carregar aquele peso. Então é um exemplo que ele se deixou dar para deixar para nós. Não é à toa isso aí. Isso é tudo pensado. Então, por que custa nós carregar a cruz de alguém um pouquinho, uma quadra? Que seja. Isso é um serviço, e isso é a cooperação, que faz bem para nós próprios. Isso é que o Evangelho vem ensinar, de fato. Que a gente saia da zona de conforto, que saia do meu eu, do meu ego, que é o meu egoísmo, que a minha mentalidade não fique girando só ao redor do meu umbigo, do meu ego, olhando só para mim, porque esse é o estágio que a gente vive na Terra ainda, e que consigamos olhar um pouco para o outro, algum tempinho que seja no dia, num pensamento, numa atitude, num trabalho, num voluntariado, uma coisa que seja. Esse é o convite do Evangelho, de fato. Porque todo esse livro, toda essa colônia espiritual, ela está alicerçada numa palavra: aprendizes do serviço e da cooperação. Nós queremos nos candidatar a ser aprendizes do serviço e da cooperação. Ele diz também que o operário que entende os chefes exigentes, executando-lhe as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. Todas as atividades, em todas as atividades nós estamos ali para servir e cooperar, e também termos uma vida digna de tudo aquilo ali. E na verdade o Evangelho veio para arrancar a nós todos do egoísmo. Todo o ensinamento de Jesus é para nós arrancar do egoísmo, para nós ver que somos todos parceiros, que somos todos companheiros de jornada, e temos que achar a melhor forma de ter essa caminhada, né? Então imaginemos que nós estamos indo numa estrada, que é a encarnação. Aqui tem a simplicidade, vamos chamar, a humildade. Aqui o trabalho, é as margens dela. Humildade, nós estamos longe aqui na terra de ter humildade, só Jesus, mas a gente vai aprendendo. Trabalhando também a gente está aprendendo a ficar assim, uma pessoa disponível. Como é bonito uma pessoa disponível, né? O outro está em dificuldade, ele, vamos lá, ele vai, ele não tem preguiça. Isso é uma grande virtude em desenvolvimento. Que diz que o maior vício que tem é o ócio, né? Ociosidade é o pior vício. Indiferença total, está nem aí com ninguém, ele vai, está ocioso, né? Então nós dentro
dessa estrada, nós temos muitos problemas. O nosso farol está lá, a nossa chegada está lá na frente. Mas daí alguém convida você para brigar na beirada do caminho, você pega e fica brigando. Anda 500 metros e briga com não sei quem. Anda mais 500 metros, daí se indispõe não sei com o quê. Se melindra não sei com o quê. Porque o outro falou o negócio, porque não sei o quê. E daí larga aquele serviço. Daí volta para a estrada de novo e caminha mais um trecho. Então nós nos distraímos muito fora da estrada, entendeu? Mentalmente, a gente se distrai. E nós temos muitos probleminhas dentro de nós, né? Nós temos, nós seres humanos em geral, né? Na coletividade terrestre, nós temos inseguranças, quem não tem? Nós temos carências, muitos traumas, muitos conflitos, mas estamos nessa caminhada redentora e curativa. Que a melhor terapia que existe ainda eu desconheço, é o trabalho. É uma terapia sensacional. Cura um monte de coisa. Então nós estamos nessa estrada, e dentro da estrada nós temos essas dificuldades. Sabe uma dificuldade grande que nós temos? O litígio. Muito litígio. A gente se desentende muito uns com os outros. Pode ver, dentro do trabalho, dentro da família, em todos os lugares, sempre tem um quesinho que dificulta o nosso avanço. Aquilo ali nos distrai, nos consome energia. O litígio. Então, eu adorei um termo do Haroldo Dutra Dias, já por ele ser juiz, eu acho que ele usou esse termo, onde 2 ou mais ali estiverem, lá eu estarei no meio. Então eu achei lindo o termo. Por que a gente não chama Jesus para ser o nosso mediador dos nossos litígios? Que na verdade a gente briga com os outros porque está litigiando com a gente mesmo, né? Estamos meio perturbados, meio confuso, e a gente acaba tendo um desentendimento no trabalho, chega em casa e desconta em cima de alguém, fica irritado, fica nervoso, se desgasta, cria um clima difícil dentro dessa estrada. Mas a vida precisa continuar, nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer. Então nós precisamos de Jesus. Não como uma ficção. Jesus é real, Jesus existe. Jesus está aí, está todo momento ao nosso lado. Então nós precisamos chamar Ele para ser o mediador, o conciliador. Esse é o futuro. Que haja conciliação. Quem é advogado, né, um juiz, conciliar, mediar, vai intermediar. Jesus pode ser esse mediador para nós, entende? As nossas dificuldades, nossas complicações que nós temos com a gente, com os outros, vai sendo dirimidas, vai amenizando, e nós vamos na nossa estradinha do serviço e do trabalho, do serviço e da colaboração. E não sei se estou me fazendo entender nessas figuras de linguagem, mas o que seria esse serviço, né? O Espírito Emmanuel, aproveitando a sabedoria dele, que é infinita, ele diz assim, lá aqui no livro Fonte Viva. Ele não, João que disse, e ele desenvolve esse assunto. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João falou isso. Então o Espírito Humano diz assim, que a vida é um processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Vamos vendo cada frase. Como o nosso irmão disse, o Emmanuel não coloca um ponto fora do lugar. É uma síntese perfeita, é uma sabedoria incrível. Então a vida é um processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Está aí um conceito. Então ele diz assim, aproveita as lutas, é para todos nós, as dificuldades do caminho, para a expansão de ti mesmo. Dilatando o teu círculo de relações e de ação. Então aproveita que nós estamos caminhando nessa estrada, cada um tem aqui o seu pacote evolutivo, cada um tem a sua estrada, cada um tem as suas dificuldades, tem o seu esqueminha de vida, o meu, cada um tem o seu, e ali nós estamos aprendendo, está tudo certinho, tudo programado, tudo elaborado, no capricho, para a gente poder crescer, para a gente se expandir, certo? Então, aprendamos para quê? Para que a gente aprende? Para esclarecer. Às vezes a gente aprende para fazer outras coisas, né? Para pisar, para lograr, para fazer não sei o quê. Isso é o Evangelho. Entesouremos para quê? Para ajudar.
Engrandeçamos-nos para quê? Para destruir o outro? Para pisar em cima do outro? Não, para proteger. O forte protege o fraco. Se você se engrandece, é para proteger. Eduquemos-nos para quê? Para servir, não é para levar vantagem em tudo, para servir. Então, com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. A alma, o espírito imortal, que é o que a gente é. A gente cresce. E ele diz assim, guardando a bênção recebida só para si, o espírito muitas vezes apenas se adorna. É uma figura bonita na vitrine das ideias, diz o Emmanuel. Então você só se adorna, só fica bonito por fora, mas não fica bonito por dentro. Mas se você espalha a riqueza de que você é portador, se você é um empresário que tem condições, você espalha a riqueza, emprego. Se você tem conhecimento, espalhe o teu conhecimento, os tesouros, os talentos, você espalha. Ah, mas eu tenho só um, não faz mal. Se eu tenho 5, beleza. Espalhe que você tem talento. A gente pode mais, muito mais. Desenvolver essa consciência do Evangelho. Ele diz assim, se você presta o serviço a um semelhante, naturalmente você se incorpora ao coro das alegrias daquele semelhante. Se você participa do auxílio a alguém, aquele alguém lembra de ti com alegria. Você já está incluído na alegria daquele alguém. Não é simpatia isso aí? Simpatia de verdade? Se você ensina um aprendiz, você se liga aos benefícios da lição. Você já está ganhando, né? Eu estou ganhando porque eu tive que estudar isso aqui, entendeu? Eu tive que me refletir e foi bom. Estou ganhando com isso, ganhando muito mais do que, né? Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude, na arte, você vive no progresso. Como é bom viver no progresso, né? Você está estudando, você está progredindo, está tendo boas ideias, está sendo fraterno. Como é bom viver dentro desse clima, né? Do que viver no clima de guerra, de litígio, de ódio, um tentando se cobrar do outro, está acontecendo muito na nossa pátria hoje, né? Um tenta dar o troco, o outro dá o troco aqui, o outro dá o troco. Então fica uma coisa truncada que atrapalha a evolução de todo mundo, né? E não é só remar na mesma direção, porque se um rema para cá, outro rema para lá, e a gente podia se unir mais. Isso que Jesus quer. Ele não pode ter dado uma atividade inacessível para nós. Ele sabe do nosso alcance. Então dá algo que a gente possa fazer, não é? Então, se você distribui pensamento sadio e elevado, você se converte em fonte viva de graça e contentamento para todos. E assim vai, né? Tem muito mais coisa para ler, mas não vamos nos alongar para poder ler esse outro texto, meditar um pouquinho com vocês, que é outro item do Espírito Emmanuel, que ele diz assim: ajudemos a vida mental. Então não nos esqueçamos, pois, que abençoada será sempre toda a colaboração que você puder prestar ao povo. Então como é que podemos servir então? Vamos pensar uns exemplos aí, me ajudem. O que vocês acham que pode servir? Dá para servir dentro de casa, dá para servir na rua, dá para servir parado aqui em pensamento, no trabalho, infinitas possibilidades. Mas o Espírito Emmanuel dá umas sugestões aqui. Descerra-se à nossa frente um precioso programa nesse particular. Vamos tirar uma hora assim que a gente esqueça da gente. E que preste um serviço, esqueça. Só vou lembrar do próximo. Naquele instante, uma hora, vamos fazer um exercício, porque é um exercício, né? O Chico diz assim, ó, a caridade é um exercício espiritual. Tem o exercício dos músculos e a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. E as potências da alma é a vontade e o pensamento. Se alinha com a energia divina, com a energia do Cristo. Então o Emmanuel diz assim: a boa vontade e a cooperação são as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana. Como é que vamos ter fraternidade na terra sem boa vontade e sem cooperação? Não tem mágica. É isso que nós temos que fazer. Ninguém constrói
um negócio só da imaginação, faz o projeto. Mas nós temos que exercitar o projeto, botar mãos à obra, né? Então ele sugere alfabetização. Tem trabalho para alfabetização. Uma leitura edificante. É uma dica bonita. Uma palestra educativa é outra coisa interessante. Um exemplo contagiante na prática da bondade simples. Quantas vezes a gente vê isso dentro da família, com o pai, com a mãe? Uma coisa simples, mas profunda. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. Exercício de meditação. Então, seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais nas pessoas. Então, de forma muito, não vou dizer que é fácil, porque o nosso hábito é outro, mas de forma muito acessível para nós todos, não precisa de recurso nenhum, todos nós podemos fazer a caridade moral, né? Todos nós podemos nos engajar em algum serviço, em alguma coisa de cooperação, largar a nossa atividade e dedicar 1 hora para aquilo ali. É um exercício, sabia? É um exercício, e esse exercício tem cura. Ele cura a nossa alma, expande a nossa alma, cura os nossos conflitos, traz conforto para o nosso psiquismo e traz uma alegria que ninguém nos tira, que não rouba, ninguém rouba, não enferruja. É isso que Jesus quis dizer. É esse clima de cooperação que nós temos dificuldades de fazer, né? Começar a treinar e enxergar o outro como um parceiro e não como um competidor. Viver dentro desse clima. Então a estradinha é essa. Tem a humildade, tem o trabalho. Vamos ter humildade de pedir para Jesus nos ajudar nessa caminhada, que Ele está nos ajudando. Mas vamos chamar. Vinde, pedir, né? Como é que Ele disse? Vinde, eu vos aliviareis, né? Ele vem até, mas Ele está pedindo que a gente vá. Para aliviar, se teu fardo é pesado, se teu jugo é muito, muito pesado, Ele vai te ajudar. Então, nessa caminhada que cada um de nós tem, todo mundo aqui tem dificuldade, tem alguma coisa que está pegando, como se diz, né? Algum aspecto da vida ali que não está como gostaria, e está lutado aquele assunto. Cada um tem. Nenhum de nós aqui não está assim, né? Mas nós precisamos seguir nessa trajetória. A gente sabe que aqui estamos só de passagem, né? E o que acontece quando se lê o Evangelho, o que acontece quando a gente lembra da oração, como diz, utilizando o Haroldo Dutra também, uma coisa bem interessante, ele diz assim: olha, a oração é você manter a tua banda larga funcionando, utilizando a linguagem de hoje. Se você ora, você mantém a tua banda larga funcionando, então o teu celular não vai sair do ar. Então, manter nesse clima, buscar esse clima, se empenhar nesse clima, é um caminho para que todos nós consigamos fazer um upgrade na nossa vida e ir melhorando cada vez mais. Eu espero ter deixado essa mensagem para vocês. E está aí a provocação de ler o livro e de estudar o Evangelho de Jesus, né? E passar do estudo e começar a meditar na prática dele, que é a meta mesmo, e é a meta que pega mais pesado para o nosso lado. Mas não temos opção, é a melhor coisa que vai mais dar alegria para todos nós. Muito obrigado, gente.